Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Qual hoje, Zé Oswaldo? Boa noite. Hoje o tema é saúde, educação e progresso em segundo plano. Por quê? É uma pergunta que na verdade é o tema do nosso programa de hoje, 33º programa. Muito bem. Boa noite, amigos. Maravilha. Boa noite, Ribeiro do Pombal. Boa noite, mundo. Nossa, boa noite, gente. Boa noite, os ouvintes que acompanham no Face, os nossos colegas aqui da bancada, que hoje está forte. Um grande abraço para a Bahia, para o Ribeiro do Pombal, para o Brasil, para o mundo, como disse o nosso professor Oswaldo. Alô, Ailton. Boa noite a todos os ouvintes, né, do Canabrava FM, do programa Espiritismo. É com muita alegria e muito prazer que estamos aqui hoje para falar novamente de um tema bastante interessante, bastante atual, agora à luz da doutrina espírita, né? E nós estamos hoje aqui com uma convidada especial, Muito especial. Ela que gosta de falar muito, ela que vem com suas colocações bem sucintas e pontuais, né? A nossa querida e amiga Suzy. Suzinete. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes da Canabrava FM, aos nossos amigos internautas. É com muito prazer que estou aqui hoje, né? Não como convidada especial, mas para participar aqui junto com essa equipe forte, que não precisa nem de um apoio a mais, que por si só já se completa, mas para participarmos aqui juntos dessas graves e importantes reflexões. Pois é, você já faz parte do programa, né, Suzy? É fixo no sistema. Especialmente. Bem, pessoal, nós temos na nossa vida alguns itens que são de extrema importância, né, para qualquer ser humano viver. A saúde, a educação, o progresso. Nós poderíamos acrescentar, inclusive, outros, né, segurança, trabalho. Mas espere, não deixamos David falar, né? Não é mesmo? Cortamos David. Ele fica tão quietinho aí que... Boa noite a todos e desde já eu desejo um beijo pra minha avó, porque ela cobrou hoje, que eu nunca mais mandei. Alô, avó. Qual o nome dela? Luzia. Alô, dona Luzia. Um abraço, Abraço a dona todos Luzia. aqui, viu? Esses itens tão importantes, né, são muitas vezes postergados a segundo plano. E, como o tema já diz, né, por quê? Vamos responder sobre... Começar com o nosso mestre. Vamos lá, vamos falar. Registrando aqui, né, a ausência do nosso querido irmão Plínio, né, que não está aqui hoje. E René? Né, e Grande René, falta. né, abrilhantando o nosso programa, como sempre, mas por questões óbvias não puderam estar hoje aqui presente, né? Então, a gente deixa registrado aqui Com certeza. a ausência, né, deles. Bem, a gente sabe que saúde, educação, né, fazem parte do programa de sustentação de uma nação. Se uma nação ela se encontra doente, é sinal que não estão cuidando bem dos seus componentes, vamos dizer assim. E se não estamos cuidando da educação da nossa nação, possivelmente a nossa nação poderá ficar doente ou está doente, né? Porque a educação ela reflete também na saúde. Porque quando nós deixamos a educação para segundo plano, nós estamos deixando também os bons hábitos que as pessoas terão que ter para cuidar-se bem. Se está em segundo plano, o que é que vem em primeiro lugar, hein, Francisco? Uma boa pergunta, viu, Zé? A autoeducação, quando a gente começa a se autoeducar, o conhecer, o estudar, bem falado aí pelo nosso querido, quando nós estudamos, quando nós buscamos o conhecimento, a disciplina moral, a conduta, ela vai... Porque a gente conhece povos, nações tão elevadas, mas que não acompanham, na verdade, essas outras coisas, né? Mas se não tem educação, não tem saúde, não tem disciplina, não tem moral, vai ter o quê? Então precisa de tudo que nós, os que estão no poder, nós que estamos
como pais, como educadores, fazermos a nossa parte, darmos o melhor de nós, porque isso fazia bem Jesus, o maior educador que se teve notícia. E ele dava o alimento para a alma, alimento para tudo, né? Então, em primeiro plano, eu acho que tem que ter a educação moral. Quando você tem essa educação moral, você vem com as outras. Bem falou o nosso querido Ailton, quando ele falou a saúde, a educação, porque a educação vai lhe dar tudo isso. Quando você conhece, através da educação, você tem a disciplina, você tem os outros componentes que vão chegar. E bem falou Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós estamos passando momentos realmente tristes por falta de tudo isso. Uma nação doente, uma nação sem noção para onde ir e o que fazer. Parece que a nossa sociedade, em grande parte, não está levando a sério aquilo que deveria estar em primeiro plano e está colocando coisas de último plano em primeiro lugar. A inversão, né, de valores. Inversão de valores. Nós percebemos isso muitas vezes, o esforço que se faz para conquistar coisas que não são tão importantes como coisas, na verdade. E deixa-se em segundo plano aquilo que é de singular importância para a vida, para o progresso, para o futuro e para a felicidade, como, por exemplo, o próprio progresso, a própria educação e a própria saúde, né? Nós percebemos que, por exemplo, as pessoas estão mais preocupadas em ganhar dinheiro do que e perder a saúde nesse processo. Como bem falou Dalai Lama, né? E vai... Mestre Dalai Lama. Foi o que ele disse? Ele disse... O homem perde a saúde para ganhar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde, e por viver ansiosamente pensando no futuro, nem vive o presente e nem o futuro, e vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. E outras pessoas, interessante isso, bem lembrado, né? E outras pessoas que inclusive têm mais cuidados com as coisas do que com os filhos, mais cuidado com o carro, com a casa, do que com os filhos, que às vezes não deixa o carro debaixo do sol, né, para não estragar a pintura, mas deixa o filho, né, às vezes o dia todo, ninguém sabe aonde fazer, com quem, o que. Essa inversão de valores muitas vezes deixa a gente assim anestesiado, né? No sentido de que muitas vezes pensa, imagina, cria uma felicidade momentânea e na verdade é como uma criança quando recebe um brinquedo novo, aquilo ali, logo aquilo ali é tudo para a criança. De repente aquilo ali perde o sentido. Comparo isso à nossa vida, né? Quando buscamos realmente coisas mais supérfluas. Perde logo o também sentido. quando a gente fala de educação, muitas vezes as pessoas pensam apenas na educação escolar, na instrução, né? Certeza. E, na verdade, a instrução é uma consequência. E acabam relegando, inclusive para as escolas, essa responsabilidade de passar os valores, de fazer com que as pessoas sejam mais reflexivas, sejam mais humanas e, consequentemente, a sociedade seja mais feliz. Porque quando se tem pessoas verdadeiramente educadas, na verdadeira acepção da palavra, do seu ponto de vista mais amplo e espiritual, que é o ponto de vista moral, certamente essas pessoas saberão atuar em diferentes âmbitos da sociedade. Aí tu falava sobre a questão da higiene, então se você conhece, você não é ignorante, você passa a fazer tudo como tem que ser, né? Você passa a cuidar do seu próprio corpo, porque sabe que ele é o seu instrumento de trabalho, que ele é importante, que se você não cuidar dele, você vai deixar de viver bem, saúde, né? A qualidade de vida depende de uma consciência formada, de uma consciência mais ampla. E aí vem a questão da educação alimentar, que nós, todos aqui que eu conheço, quer dizer, a maioria. Eu também. Não sei por que ele olhou para mim. Porque a gente fala em educação, né? Aí vem a questão da higiene, vem a educação alimentar, né? Que a gente acaba também. Nós brasileiros, de modo geral, fazemos isso. A questão de você cuidar de si, de fazer como o Leandro Carnal diz, com que seu corpo seja funcional, né? De você cuidar, de você se movimentar. Isso também faz parte do nosso processo de educação. Então, Ailton, quanto mais nós estamos imbuídos nos nossos vícios morais, mais representamos a ganância e o egoísmo, não é verdade? Com certeza. Reflexionando aqui nesse momento, eu estava pensando aqui
não só a nível de Ribeira do Pombal, mas a nível de Brasil mesmo. É óbvio que algumas partes do Brasil já estão um pouquinho mais adiantadas do que outras, né? No sentido do esclarecimento, no sentido de exigir o que realmente seja correto e seja útil de fato para aquela nação, aquela pequena nação, aquela pequena comunidade. Vejamos bem, no Brasil nós temos o culto, nada contra aqueles que gostam, mas no Brasil nós temos a inversão de valores muito forte. Então, fruto da própria sociedade brasileira, que muitas vezes não consegue discernir o que é realmente bom, o que realmente é justo e o que é realmente aceitável para você. A gente às vezes confunde muito isso e acaba causando um verdadeiro caos no Brasil. Por exemplo, o povo brasileiro é um povo muito festivo, né? Muito festivo. E a gente fica alegre com isso, né? Por ser muito festivo, um povo muito aberto, muito né? aberto, né? Muito hospitaleiro e tal, né? Gosta de abraçar as pessoas, né? Com carinho. Mas nós ainda não sabemos diferenciar ou separar o joio do trigo, na verdade, quando se trata de questões importantes para a nação. Por exemplo, nós preferimos um carnaval do que educação. Nós preferimos, né, saúde, nós preferimos, né, festas e mais festas do que saúde. Por quê, Ailton? Por quê, Ailton? Porque é o seguinte, a partir do momento que nós vamos para uma certa... Nós abraçamos, de fato, festas carnavalescas, né? Estou dizendo que não é para abraçar, não, né? Mas a partir do momento que nós abraçamos com unhas e dentes, nós estamos também abrindo mão do que é mais precioso para a gente. Botando de primeiro plano, né? Não, a questão é essa. Exatamente, colocando em primeiro plano. Quando deveria, na verdade... Como é que uma nação, comunidades paupérrimas, por exemplo, que existe no Brasil, prefere uma festa carnavalesca, uma festa de micaretas, dá essa preferência e enquanto a nação, enquanto a comunidade está passando uma necessidade terrível. Falta de hospitais, falta de educação, falta de professores. Saúde pública mesmo. Isso, não estou falando local, não. Estou falando a nível de Brasil, que a gente sabe e vê aí nos meios de comunicações, nos veículos, né, de comunicações, o tempo todo, como está o Brasil. E quando tem uma festa carnavalesca, a gente sabe que o povo está lá. Em peso. Aí a gente E vai só sai quando o sol para raiar. outro país e diz, não sei, não entendo como o povo brasileiro é dessa forma. Aí fica meio sem compreender. Qual é a crise, como é que né? um povo está passando por extrema necessidade e ainda tem força para ir se divertir em um carnaval, sendo que o dinheiro que está sendo utilizado ali é o dinheiro do seu próprio suor, dos impostos que nós pagamos. Então, a gente vê essa inversão de valores, né, que toma conta. Seria melhor se tivéssemos o que comemorar, né, Ailton? Comemorar uma boa saúde, uma boa educação, uma boa situação de vida, uma situação do trabalho, né? E nós sabemos também que isso acontece, no geral, porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, né? Então, em suma, ainda está se desenvolvendo, está numa fase tal de desenvolvimento. E nós sabemos o que é que diz o Livro dos Espíritos, que Kardec afirma, através dos Espíritos, que a humanidade evolui em dois caminhos, né? O moral e o intelectual. Nem sempre um acompanha o outro. Normalmente mas não, né? Que Deveria ser. deve proposta, né? passo a passo galgar e chegarmos lá. Então, à medida que o ser humano vai se desenvolvendo, vai evoluindo moralmente e intelectualmente, o que acontece é que ele passa a enxergar aquilo que realmente é de grande valia. Você observa que cada vez que passa nós temos grandes missionários de todas as religiões e às vezes sem religião, mas que faz um bom trabalho, né? Que faz uma ação
voltada a amparar e a promover o outro ser humano. Então é uma visão já ampliada do que é, o que deve ser a humanidade, né? Seremos todos assim um dia, né? Nós acreditamos que através da reencarnação evoluiremos, né? Agora, a pergunta que a gente pode fazer, agora, antes disso eu queria perguntar aos nossos amigos se temos tempo ou tem um bloco. Não, faça a pergunta e na volta a gente tenta discutir aqui. Ok, a pergunta será, enquanto o progresso não chega, estamos falando disso, né? O que nós devemos fazer enquanto seres preocupados, né? Muito bem. Muito bem. Então fique a pergunta, futuro. vamos analisando aí direitinho. O ouvinte também no Facebook e direto da Canabrava FM. Pode participar, lembrando, viu? E daqui a pouco nós retornaremos. Já já. Alô, voltamos com o nosso... Espiritismo no ar. A pergunta, Oswaldo? Como havíamos dito, né? Enquanto o progresso não chega e nós ainda preocupados com o nosso futuro e com os nossos irmãos, o que podemos fazer para melhorar, para termos um mundo melhor, né, do que temos hoje? Bom, compete a cada um de nós a história, novamente, que todos já sabem do Beija-Flor. Fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? A gente sabe que o exemplo, ele fala mais do que as palavras. Nada melhor do que com o nosso comportamento, com a nossa atitude, quebrar paradigmas, a gente fazer o melhor da nossa parte, a nossa bondade, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito. Tudo isso serão componentes que irão mudar a história. A educação faz parte de tudo. Eu acho que tudo está atrelado a ela. Quer dizer, não existe, os professores, não existe homem que chegou a ser doutor sem passar pelos seus professores. Então, o exercício do aprendizado, ele é constante, diário. Então, nosso progresso, antes de chegar, para que ele chegue e que a gente vá levantando essa alavanca, através da autoeducação, do respeito ao outro, fazer melhor. Não melhor do que o outro, fazer o melhor. O amor em síntese, né? Ô Francisco, quando você fala em autoeducação, a gente lembra da importância que nós temos de nos conhecermos, né? Com certeza. Como Sócrates disse na antiguidade, Conhece-te. conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que a gente se conhece, a gente tem consciência das nossas possibilidades. E muitas vezes a gente pensa que é incapaz de realizar algo grande, mas se a gente começar a fazer esse exercício de autoconhecimento, a gente percebe qualidades, virtudes em nós que muitas vezes nós não tínhamos, e também passamos a ver os nossos defeitos e a possibilidade de ir melhorando. Porque uma coisa, a gente só consegue mudar quando a gente percebe essa necessidade, né? Se você acha que está tudo bem com você, então você não vai ter por que mudar. E isso tudo faz com que o progresso ele possa vir e contribua de uma maneira geral para melhorar o nosso meio, porque melhorando melhora, primeiro a nós mesmos, vamos Exatamente. conseguir O mudar a autoconhecimento, nossa né, própria Suzy? casa. Esse E autoconhecimento. isso vai passar a se refletir na sociedade como um todo, né? E também o Espiritismo nos mostra, na sua mensagem de esperança, o seguinte: é motivadora, porque se olharmos a história, nós sabemos que o homem do passado, ele não tem a menor ideia do hoje, que é o futuro. Que iria ser o até futuro dele. chegar hoje, né? Não tem ideia como o mundo mudaria, né? E o mundo mudou. Então o mundo hoje é um mundo novo, é um mundo renovado em relação a muito tempo atrás. Nós sabemos, por exemplo, que temos aí na Bíblia, em vários livros históricos, o que nós podíamos pegar como exemplo. Por exemplo, por muito pouco a mulher era apedrejada, traía o marido, por exemplo, era apedrejada, isso era lei, né? Hoje isso é impensável, não é porque falta pedra, Não, mas é porque porque, é na um verdade, descobrimos que isso aí é uma questão moral que não se aplica, né? E nós sabemos que antigamente também se matava duelo, por exemplo. Alguém, por uma palavra mal colocada, o outro se sentia ofendido e chamava para o duelo, então só um saía vivo. E isso era também instituído por lei. Isso E não se hoje aplica já mais, acabou isso, né? né? A maldade era... Escravidão. O que parece que hoje tem muito mais violência, muito mais maldade. Na verdade, não é que tem mais, Mais é que tem divulgação. mais gente E mais a divulgação. mais ocorrência e meios de comunicação que Muito faz rápido. tudo isso Divulgar. aparecer. Uma coisa acontece no Japão, nós sabemos instantaneamente, através da internet, da televisão, do telefone. E aquele tempo não era assim, não se sabia, tudo era mais... Então mudou muito. Então se imagine daqui a um tempo,
como será o mundo de transformação? A gente também pode analisar da nossa própria vivência aqui, de coisas que eu lembro quando a gente era criança, faz pouco tempo, né, Francisco? Com certeza. A gente era criança, né? Muito pouco E a gente vê coisas que não acontecem, coisas ruins que não acontecem mais, né? Eu lembro que, olha, como faz tempo isso, era comum você ver pessoas com lata d'água na cabeça, porque antes eram encanadas. Isso já não acontece E uma com viagem. frequência. Pode acontecer, mas não é com frequência. E uma viagem do meu estado da Paraíba, né, que era para São Paulo, era 2 meses, um né, caminhão, Paulo de Arara. e a estrada é horrível. Hoje reclamamos é do uma hora e ônibus meia, né? com estofado, banco Um de avião, estofado. 1h30, 2 horas de viagem, num conforto que você nem dá tempo de cochilar. A gente percebe que o mundo está progredindo, então o Muito, Espiritismo nos traz também essa mensagem, né, de Agora, esperança, de Podemos consolo. fazer progresso Pra demais, melhor, né? muito mais. Muito mais. Isso você falou do fazer a nossa parte, eu vou passar a palavra para os outros. Uma historiezinha bem rapidamente que conta o seguinte: estava um velho no deserto plantando tâmaras, e todo mundo sabe que tâmara é uma árvore que cresce, demora muito para crescer, né? Para dar tâmaras, para dar frutos. Sabia não. E passou o jovem, que o jovem é apressado, ele olhou para o velho e disse: está fazendo um trabalho inútil aí. Ele: por que, meu filho? Porque o senhor vai morrer antes dessas tâmaras crescerem e dar frutos. Ele disse: imagine, meu filho, como seria o mundo ruim se todo mundo pensasse como você. Não teríamos tâmaras. É incrível. Né? Então nós temos que Verdade. pensar em plantar as tâmaras assim, mesmo que O a gente, amor, o que não seja respeito, para a gente, né? A mas que fique para a tolerância. humanidade. Tudo isso, já para o meu amigo, deixa que ele vai falar. Não, pode ficar à vontade. Mas eu quero lhe ouvir, você me inspira, meu jovem. Foi timado aí. Então fale. Fale, meu jovem. Eu pensando nas tâmaras de Oswaldo e no Sócrates de Souza aqui. Então vai dar boa coisa. Vai. E aí eu- Aí só sai coisa boa. E eu pensando aqui com os meus botões. Porque o mundo é tão. As pessoas é tão egoístas, né? Que elas pensam em desfrutar o agora. Que elas acham que isso, Mas elas não param para pensar como Elas, seres- nós, né? Exatamente. elas, todos nós, né? No todo. Elas não param para pensar que o mundo que nós, diante da doutrina imortalista, Real, doutrina verdadeira. espírita, nós sabemos e temos a certeza de que retornaremos. Sem sombra de Se dúvida. as pessoas tiverem essa ideia de que retornaremos, elas vão pensar 10 vezes em se esforçar para se conhecer melhor, como disse muito bem Suzy, né? Trazendo aí a colocação de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que o ser humano ele passa a se conhecer, ele também passa a agir de forma diferente. Porque quando ele se conhece, ele também tem a possibilidade de discernir o certo do errado, Só o conhecer. bem do mal, o belo Do feio. do feio. Então ele vai tendo essa noção e realmente vai agindo conforme aquilo que Jesus tanto apregoou, né? Que é o amor ao próximo. Ele vai desenvolvendo isso. E se nós agirmos conforme esse Senhor da Tâmara, nós com certeza teremos um mundo melhor, um mundo menos egoísta. Porque primeiramente que somos espíritos imortais. Somos seres imortais e devemos pensar dessa forma. Que o mundo que nós estamos plantando, o mundo que nós estamos deixando agora será o mundo que nós também desfrutaremos mais tarde. E para os nossos que estão aí chegando, E né? se nós temos filhos, se nós temos parentes, mesmo aqueles, mas eu não tenho filho, mas você tem parente, você tem amigos. Então, vamos construir um mundo melhor. Mas para construir esse mundo melhor, precisamos fazer dele melhor agora. Como o Gandhi falou certa feita, né? Por exemplo, se você quer ver o mundo melhor, começa a se melhorar. Ou seja, Começa em mim. seja o mundo melhor em você mesmo primeiro. Ou seja, a transformação que você quer ver no Que mundo. você espera do outro, né? Exatamente. Então, não vamos esperar muito do outro, né? E achar que o outro, e pensar que o outro vai agir por conta própria e transformar o mundo. Não, primeiro vamos transformar o nosso mundo. Segundo interior, Herculano né? Pires, né, são 3 pilares maiores para esse desenvolvimento, né, que é o amor,
O trabalho e a solidariedade. O amor dispensa comentários. O trabalho, porque nós não sobrevivemos ao ócio. Nem aqui, nem a próxima encarnação, nem nessas vidas futuras. Você falando aí... E a solidariedade, porque nós temos que enxergar o outro como a nós mesmos, né? Esse conjunto, bem dito por Herculano, realmente é um caminho, né? O David, você poderia olhar aí os nossos internautas, quem está comentando, olhando alguma coisa, e aproveita e dá aí sua pílula de conhecimento, que é muito bem-vinda. Bem-vinda. De um jovem de uma cabeça brilhante. Desejar uma boa noite para Adriana, que sempre nos acompanha, para Maiane, Marta, Bárbara e Nega. Renata Reis. Renata também. Eita, Nega, um abraço, viu, Nega? E Sol Matos. E também Tia Janá, que acabou de entrar aqui. Janaína. Então, como já foi dito, eu acredito que o que ocorre na sociedade é isso, essa inversão de valores. Mas à medida que o espírito progride, à medida que ele amadurece, ele vai mudando seus hábitos e pouco a pouco a sociedade vai mudando. Então, como também lembrando do programa passado, o escândalo, a dor e outras coisas que acontecem no mundo são formas de aprendizado para isso acontecer, porque é necessário esse despertar. Através da dor, às vezes, conseguimos despertar mais rápido e aí mudamos as coisas. Eu estava ouvindo vocês e peço até desculpa ao nosso irmão por me antecipar, eu me lembrando de uma pequena história, agora procurar o nosso professor Oswaldo. É uma história interessante, uma história mesmo, pequenininha. A criatura morre, uma criatura muito boa, excelente, maravilhosa, e ao morrer, vamos dizer, ao desencarnar, erradamente é levada ao inferno. E ao chegar no inferno, aquela criatura boa começa a mudar os hábitos das criaturas. E bom dia, muito obrigado, Deus te pague, mudando. E o cidadão lá chamado, a criatura, que o pessoal tanto chama por esse nome, começou a ficar indignado vendo a mudança de todo o inferno. Partiu em direção a Jesus, a Deus. Chegou lá, mas você é muito covarde. E começou a desbravar com Deus, e que Deus está castigando, que ele é terrível, que vingança é essa sua contra mim? Você colocou aquele infeliz e agora está fazendo um verdadeiro inferno lá dentro. Mudando as criaturas lá, dizendo tudo agora, tudo, Deus te pague, tudo mais tranquilo. O inferno está bonzinho. O inferno está ficando um céu. E aí, a história, a moral da história, como foi bem dito aqui, quando a gente muda, nós mudamos as pessoas ao nosso lado através do nosso exemplo. O nosso amor é a referência. Se somos bons dentro da nossa casa, se somos bons com o vizinho, eles vão aprender com nossa convivência o que deve ser feito. Mas se somos intolerantes, irresponsáveis, brutos, egoístas, orgulhosos, também passamos um exemplo ruim. Então sejamos, como bem falou o nosso professor, que nós, antes do progresso chegar, façamos o nosso melhor, à espera de um mundo melhor que começa em nós. Mais bondoso, mais humilde, mais tolerante, menos egoísta, menos orgulhoso, para que se instale realmente um mundo melhor e paz. Quando a gente pensa dessa forma, Francisco, a gente também deixa de ser mais egoísta e começa exatamente aqueles que são mais responsáveis por ser o colaborador de uma educação de qualidade, de uma saúde de qualidade, que são os nossos... Não tem como não tocar nesse assunto, né? São os nossos governantes, porque eles que estão a par disso tudo, né? Os programas saem de lá. Os programas de educação, os programas de saúde, saem de lá, das gestões superiores, né? E muitas vezes nós engolimos isso de abaixo, né? De goela abaixo. Então, se essas pessoas, e aí eu me refiro a eles mesmos, né? Aos gestores públicos, né? Do alto escalão, presidente, governador, tal, e aí vem descendo. Então, essas pessoas que têm em suas mãos, né? Em suas mãos o poder de destinar
verbas públicas que sejam verdadeiramente aplicadas em prol da educação, em prol da saúde, se eles realmente deixarem de ser menos egoístas, né, mais solidários, pensar realmente e verdadeiramente como irmãos mais necessitados, aqueles que estão nas periferias, aqueles que estão nas regiões mais distantes, e que eles poderão e têm a condição, está com a possibilidade em suas mãos de fazer a transformação, causar uma transformação no ambiente que essas pessoas vivem. Não tem nada mais gratificante para essas pessoas. Mas o que a gente vê é o egoísmo falando mais alto, né? O egoísmo falando muito forte, e essas pessoas, como o título diz, saúde, educação, progresso, segundo plano. Por quê? Porque muitas vezes elas e nós somos muito egoístas, né? E vemos o nosso próprio interesse muitas vezes. E vamos lembrar que esse programa, esse é um projeto da União Espírita de Ribeirão do Pombal, né, o Espiritismo no Ar, que tem um apoio cultural dos nossos irmãos que estão sempre ao nosso lado, como a Loja de Magnólia, Inove Impressões, Prime Idiomas, a Canabrava FM, né, senão não estaremos aqui, grande colaborador, Gold Academia e Salvinho Bicicletas. Né? Eu acho que não esqueci nenhum. E você que está aí nos ouvindo, ou nos assistindo na página do Facebook, dando-nos essa honra. Todos são os nossos colaboradores, né? Fazendo com que esse programa exista e continue existindo. O projeto que tende a se ampliar, né? Falaremos disso num tempo hábil, em outro momento, claro, sobre a ampliação desse projeto Espiritismo no Ar. Né? Mas vamos continuar. Eu vou lembrar aqui de uma frase de Kardec, eu trouxe aqui anotado para não esquecer, que diz o seguinte, a frase de Kardec: para que a terra seja para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Ok? Ok. Bem, então Kardec diz que o mundo será muito melhor quando aqui povoarem apenas espíritos bons, encarnados e desencarnados, né? A questão é que está demorando, né, gente? Está chegando devagarinho. Esse mundo começa em nós, Oswaldo. Quando a gente melhora, quando a gente muda, o maior problema é porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto e a gente não quer se predispor a mudar, melhorar. Quer dizer, perder algo para ganhar mais, qualidade. O estudo, o conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela implica nisso, ela nos incita. É como Jesus nos convoca, a mudança do homem para o homem integral. Tudo me é possível, mas nem tudo me convém, falava Paulo. Então, é possível a gente ter uma qualidade de vida e viver melhor, vendo os nossos irmãos sofrendo, vendo os nossos companheiros na sarjeta. E aí me faz lembrar uma equipe de jovens médicos em São Paulo que, vendo, após o término dos seus trabalhos, não tinham o que fazer, e aí se juntaram alguns e foram para passear na cidade para ver debaixo das pontes. Chovia. E aí ele viu alguém passando necessidade. E aí ele desce, se compadecem e vão comprar pães, café e vem trazer. Toca ali profundo. E hoje já fazem mais de 15 anos que isso ocorreu a primeira vez. Existem o que? Médicos, enfermeiros, se juntou. Hoje não são mais é uma Kombi aqui que a gente chama, lá ele chama perua. Então existe hoje 3 Kombis seminovas levando sopa. O que é isso? A gente não vai salvar o mundo, mas a gente vai ajudar alguns, menos sofrimento de alguns, mais amor, mais... Então a atitude começa de nós. Tem muita gente que acha que o mundo vai se transformar com cataclismas naturais, com o fim do mundo para começar outro mundo, tanta teoria. Mas nós sabemos que, na verdade, o mundo será melhor quando nós mesmos nos tornarmos melhores, né? A humanidade se tornar melhor. E nós sabemos também, por outro lado, que nós, o ser humano,
os seres humanos, estamos muito mais preocupados naquilo que corresponde às nossas sensações mais imediatas, o sentimento de posse, a procura pelo prazer desenfreado, e isso nos tem atrapalhado muito. Beleza física. Isso me lembra uma história bem rapidamente, que vocês podem comentar na sequência. Essa história circula muito na Europa, né? E através da internet a gente teve acesso. Conta-se que o ministro na antiga União Soviética, onde era controlada por um ditador, aí ele foi incumbido de fazer algumas obras, né? E ele com o dinheiro que recebeu, ele construiu, o seu ministério construiu uma escola com 2 milhões, construiu um hospital com 20 milhões, construiu algumas estradas com 30 milhões e uma penitenciária daquelas de grande porte, segurança máxima, mas que tinha conforto lá dentro, que tinha objetos tecnológicos, né? Surpreendentemente para um país considerado socialista, comunista, e por 48 milhões. Aí chamou a atenção todo mundo, né? Como é que você faz uma escola com 2 milhões só, e você agora faz uma penitenciária de grande porte dessa aí, de grande tecnologia, com muito mais dinheiro, com 48 milhões, dá para fazer quantas escolas daquela que você fez? Quem perguntou a ele foram os outros políticos, né? E ele olhou para eles assim, viu que estava em off, não tinha ninguém ouvindo, e disse: olha, a questão é a seguinte, nós sabemos que nós não voltaremos à escola, mas nós sabemos que podemos ir para a penitenciária. Ou seja, até para fazer grandes obras, eles pensam neles mesmos, né? Nós pensamos em nós mesmos. É bem atual para esse momento. É o que a gente ouve agora. Me permitam falar, pelo amor de Jesus Cristo. Me permitam falar o que aconteceu agora no nosso Brasil, né? A gente sabe que os nossos deveria ter te avisado, viu? Cada vez mais aprovam leis que beneficiam eles próprios. Isso é lamentável, né? Mas é exatamente por causa desse egoísmo profundo do materialismo, porque essas pessoas, elas com certeza não pensam que irão voltar. Elas pensam que morreu, se acabou. Mas o que me alegra e poderia ser tão simples, né? Investir na construção de escolas para educar cada vez mais pessoas, para não ser necessário no final as penitenciárias, porque um povo educado é um povo que sabe conviver melhor uns com os outros. E será que nós somos seres gregários e a gente está convivendo mutuamente, então Com a gente certeza. precisa conviver bem. Será que E não pra estamos isso- agindo como esses que pensam, né, que não vão voltar à escola? Porque nós que sabemos da reencarnação, voltamos, sabemos que voltamos, né? Mas aquele É a que não tem questão da gente noção valorizar, de né, aquilo que é imediato. da continuidade, o que ele faz? Ele acha que só vai caprichar naquilo que ele que pode usar. O interesse próprio, né? A questão do Eu só interesse. lembro de uma coisa nisso tudo que vai me dar vontade de dar risada, não é com maldade. Se Joana diz pra gente, e é com certeza isso, o homem é construtor de sua própria desdita ou felicidade, então o que espera para cada um de nós é o que nós fazemos do dia a dia. Ninguém engana a divindade, ninguém constrói nada para ninguém, ninguém faz mal a ninguém. Eu disse aqui certa feita, o mal que te faz mal não é o mal que alguém te faz, é o mal que tu faz para alguém. Então, cada construtor... Aproveite, Francisco. Encerrar. Então, agradecer a cada um de vocês que estão do lado de lá, que estão nos ouvindo, que participaram conosco. Vamos fazer a nossa parte. Vamos estudar, vamos nos libertar das amarras. Porque o conhecimento, quando ele é vasto na área boa, nos traz muito bem. Ele elimina certas mazelas que ainda guardamos conosco. E precisamos nos libertar. Sermos melhores criaturas, como filhos, como pais, como irmãos. E viver um mundo melhor, construindo em nós para vivermos um mundo melhor de paz e de equilíbrio. Um bom sábado para todos. Que cada um de vocês tenha uma festa maravilhosa.
e que sejam muito felizes. Uma boa noite para todos. Eu lembrei agora de uma das ideias, né, do positivismo, que não necessariamente precisamos acreditar em Deus para fazermos outras pessoas felizes ou nos fazer felizes, né? Claro, obviamente, como nós acreditamos em Deus, isso se potencializa mais. Mas eu me refiro àqueles que não acreditam na divindade, né? E uma das linhas do positivismo era o seguinte: vale a pena fazer o bem. Mesmo que Deus não exista, Não existisse? mesmo que Deus não existisse, no final de tudo, valeu a pena fazer o bem, porque você fez o bem por felicidade. E se Deus existisse, assim como o Espírito existe após a matéria, valeu mais ainda fazer o bem, porque nós poderemos desfrutar do bem que fizemos. Então, independente das crenças, façamos o bem, porque o bem faz bem a quem fez o bem. Belo trocadilho. Também. Muito bem. Olha, Também. lembrando da história da Tâmara de Oswaldo ainda. Muito bem, Fê. Nós Do velhinho que tava lá no deserto. do velhinho do deserto, né? Mas é de Oswaldo. Certa feita perguntaram à notável educadora Amélia Rodrigues de que forma a educação poderia contribuir com a sociedade. E ela disse assim: os imediatistas, eles plantam sementes de coentro, de cebolinha para colher em dias, semanas, né? São imediatistas. Os previdentes, eles plantam árvores, plantam sementes para colher frutos das árvores em meses ou anos. E os sábios, eles plantam vidas, eles educam para ter sempre diante de si esse exemplo notável. Então é aquilo que a gente deve fazer sempre, educar. E lembrando que amanhã é o dia dos educadores, dos professores, né? Então não poderíamos deixar de homenagear Monos nesse dia. Mas o professor Porque sabemos da nossa... Todos nos educamos mutuamente nas relações da sociedade, mas nós, educadores, os professores, né, temos esse dia que nos é dedicado e que não pode passar despercebido. Parabéns para todos nós. Parabéns, professores. David? Suas considerações finais para hoje. Né? Quero desejar uma boa noite a todos e, como já foi dito, que possamos fazer nossa parte e não jogar a culpa no outro ou em qualquer outro local, porque um tem que dar o exemplo, um tem que dar o primeiro passo, como já foi dito aqui. E o exemplo foi, a vida toda do Cristo foi de exemplo. Ele não apenas falava, ele exemplificava. E como diz Emmanuel, para isso ser possível, precisa de disciplina, disciplina e disciplina. Temos que nos educar cada vez mais e pouco a pouco conseguimos a mudança que tanto almejamos. Antes que passe para a Reni, eu vou também dar a minha palavra final, lembrando do nosso mestre maior, Jesus, quando ele diz que meu reino não é desse mundo. Ou seja, nós não nascemos apenas num berço e não terminaremos no túmulo, nós continuaremos, nós somos seres eternos, nós somos espíritos. Então, se nós tivermos essa lembrança sempre na cabeça de que nós somos espíritos e somos eternos, nós plantaremos as nossas tâmaras, nós não construiremos assim tantas penitenciárias porque não serão necessárias, né? Construiremos escolas e teremos seres humanos melhores e que não precisarão das penitenciárias. Possamos fazer desse mundo o novo mundo, né? E que possamos fazer desse mundo o trampolim para o mundo, para o reino de Deus, que é o reino de Jesus. Que Deus nos abençoe, Jesus fique sempre conosco e com Reni. A palavra. Com Reni a palavra. Bem, agradecemos. Deus também. Com certeza, né? Assim espero. Agradecemos demais a audiência, né, das pessoas que estão no Facebook e em casa. E desejamos um bom final de festa. Praticamente já estamos no final das festas de outubro da cidade, né? Que Deus nos guie, nos oriente e nos proteja sempre, certo? Então, para nos
edificar, que pensemos mais em Deus, que busquemos o melhor, que visitemos os enfermos, que pensemos realmente em coisas boas no outro. Guarde esse espaço para pensar no outro, né? Pensemos no outro mais um pouquinho e com certeza esse outro vai pensar em nós também, e isso vai causar um benefício em cadeia, né? Então até o próximo sábado, se Deus quiser. E ele quer. Com certeza. Abraço, até mais.